Fala, meu povo! Seja muito bem-vindo ao 30º dia do nosso devocional. E nesse dia eu gostaria de compartilhar com você o texto de Romanos, capítulo de número 8. E está escrito do versículo 5 ao versículo 8, que diz assim: Quem vive segundo a carne aspira ao que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito aspira ao que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e à paz. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus nem pode fazê-lo. E quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Meus queridos, esse texto ele é um texto muito poderoso, porque no capítulo de número 8 do livro de Romanos, da carta aos Romanos, capítulo 8 é a catalisação de tudo que Paulo vem falando desde o capítulo 1. E ele, no versículo 1 do capítulo de número 8, ele vai dizer: Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Então, Paulo, ele vem dizendo, ele vem trazendo você, através da carta aos Romanos, ele vem construindo um pensamento, e o ponto máximo desse pensamento, que é sobre talvez se eu possa resumir o texto de capítulo 1 até o capítulo de número 7 completo, o texto que vai definir tudo isso é de Romanos 3, 23, onde diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Então, todo o argumento de Paulo, através dos textos dos primeiros capítulos de Romanos, é para mostrar que todos pecaram, é para mostrar que todos pecaram, mas em Cristo Jesus nós temos salvação e redenção, que pela graça nós fomos salvos. E aqui no capítulo 8 ele vai dizer que não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí, nesses versículos que lemos, do versículo 5 ao versículo 8, ele está dizendo explicitamente que se você vive de acordo com os desejos da sua carne, os desejos mundanos, os desejos antigos, você não pode agradar a Deus. E que o cristão verdadeiro, ele precisa viver de acordo com a aspiração do Espírito. E essa aspiração do Espírito nos leva a viver uma vida de verdadeira vida e paz. Que aí nós podemos entender que é a verdadeira vida abundante, que Jesus declara que quem tem o Filho tem vida e vida em abundância. E paz, quando diz que ele nos dará paz que excede todo o entendimento. Esse Espírito Santo é o que nos move, é a presença de Deus que nos traz em nós, traz em nosso coração uma intenção real e verdadeira de experimentar e de viver essa aspiração, essa vontade. E essa vontade é a vontade de Deus. O que o Espírito Santo coloca dentro de nós e aspira dentro de nós é viver no centro da vontade de Deus. E a vontade do Espírito é o propósito que Jesus disse que ele viria. Que o Espírito chegaria na terra e seria enviado para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Logo, nós somos, como diz lá em 1 Coríntios, somos uma carta de reconciliação, uma carta de Deus aos homens para dizer: ei, arrependa-se dos seus pecados. Em Cristo Jesus há salvação. Ele é o único que pode trazer libertação para a sua vida. Ele é aquele que derrama graça, amor, favor sobre nós e deseja nos guiar por veredas verdadeiras, veredas de justiça, veredas de paz, veredas de bondade. Então, a aspiração do Espírito que conduz à vida e paz é o que nós precisamos focar e experimentar. E quando eu digo isso, a reflexão desse dia é justamente isso. O que tem motivado a sua vida? O que tem te inspirado? Sabe, eu posso dizer que, como pai e marido, o meu principal foco, o meu principal objetivo é ser o melhor para eles. É ser o melhor marido que minha esposa possa ter. É ser o melhor pai que meu filho possa ter. E eu falho bastante nisso. Eu não sou o melhor.
não alcancei isso ainda. Eu preciso melhorar como marido, preciso melhorar como pai. Eu preciso aprender mais e mais. Mas no meio de tudo isso, de todas as convivências, o desejo do meu coração maior é que a minha esposa conheça mais de Jesus e deseje mais de Jesus. É que o meu filho aprenda mais sobre Jesus e ame a Jesus mais do que eu possa amar. É que a minha esposa veja em nossa vida a verdade do Evangelho, a presença de Jesus. E essa presença é manifesta pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos revela o caráter do Pai, é aquele que nos revela a vontade do Pai e nos inspira e aspira em nós a vontade do Pai. E a vontade do Pai, diz o texto, de que Deus não se agrada com a morte. Lá em Timóteo, Paulo vai dizer, Deus não se agrada com a morte, mas Ele deseja que todos alcancem o conhecimento da verdade. Então, como diz lá em João, capítulo de número 3, versículo 17, o Filho veio ao mundo não para condená-lo. O Pai mandou o Filho para o mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Logo, a vontade do Filho também é expressa no Espírito Santo, e a vontade então expressa pelo Espírito Santo, que é a vontade do Filho e a vontade do Pai, é de salvar a humanidade, é de salvar as pessoas ao nosso redor. Então, nós precisamos ser dirigidos por essa vontade. Nós precisamos ser direcionados por essa presença e vontade. Vontade de salvar. Começando pelos da nossa casa e transbordando para os que estão do lado de fora. Salvar o meu filho, salvar a minha esposa, salvar os meus pais, os pais da minha esposa, os amigos, os familiares, os conhecidos e os desconhecidos também. Até os inimigos, precisamos ter um coração dirigido e direcionado a salvá-los. Então, nesse 30º dia de devocional, eu quero te convidar a amar incondicionalmente as pessoas. Eu quero te convidar a desejar a vontade do Pai, a desejar esse Pai, essa presença de graça, de verdade, essa presença de perdão, essa presença de bênção sem limite, essa presença de misericórdia sem fim, essa presença de paciência, de longanimidade, de benignidade, de bondade, de paz, de domínio próprio, essa presença que nos leva e nos direciona a uma vida com Ele, a uma vida que só faz sentido se for vivida de fato no centro da vontade de Deus. Então, que você possa entender isso, que quem é dominado pela carne, quem é guiado pela sua própria carne, quem é dirigido pela sua própria carne, não pode agradar a Deus. Esses são aqueles que chegarão lá diante do Pai e Ele vai dizer, afasta de mim porque eu não vos conheço. Enquanto aqueles que Jesus disse que perderem a sua vida por amor a Ele, herdarão a vida eterna. Então, crie expectativas e seja dirigido pela vontade de Deus. Eu quero estar no centro da vontade dEle. Eu quero viver o centro da vontade dEle. Eu quero experimentar o centro da vontade de Deus. Que esse devocional te ajude, que esse dia te ajude, que essa reflexão te ajude e que você possa continuar buscando a presença, a intimidade e o amor de Deus. Deus abençoe sua vida. Curte, compartilhe, comenta, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, para que esse vídeo alcance mais pessoas e o YouTube possa mandar os nossos vídeos para mais e mais pessoas. Porque esse é o desejo do nosso coração, de compartilhar a palavra, de inspirar uns aos outros a uma vida de relacionamento com Deus. Deus abençoe sua vida e até amanhã.